Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Guilherme Cavalcante, canal voltado para falar sobre gestão de escritório na advocacia, sem esquecer de ter qualidade de vida nesse processo. Hoje nossa aula vai ser super interessante, eu vou falar sobre 5 erros comuns que advogados cometem na gestão de seu escritório. Mas antes de falar desses 5 erros comuns que os advogados cometem na gestão do seu escritório, eu vou ratificar aqui a importância da gestão. A gestão, pessoal, é a chave para o sucesso. Tá aqui a frase do texto, né? Muitos advogados se dedicam à prática jurídica, mas acabam negligenciando a gestão de seus escritórios. Isso pode comprometer o crescimento e a sustentabilidade do negócio. Eu ainda vou ajustar essa frase aqui. Na verdade, não pode comprometer, não. Vai comprometer mais cedo ou mais tarde. Por mais que hoje você esteja, de repente, tendo um certo sucesso profissional, mas mais cedo ou mais tarde, a falta de gestão vai comprometer o seu escritório. Então agora a gente vai passar para os 5 erros comuns que você não vai mais cometer. O primeiro erro que vocês não devem cometer é falta de planejamento financeiro. E eu começo por esse ponto, porque se você está pensando em abrir um escritório agora, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer conta. Será que vale a pena eu iniciar alugando uma sala? Será que vale a pena eu ir para um cowork? Será que vale a pena, por enquanto, eu trabalhar de casa e atender os clientes em locais que eu posso, de repente, alugar? Ou então, de repente, eu posso utilizar uma estrutura de um colega advogado, que eu tenho uma certa amizade. Então, a conta, o planejamento financeiro é extremamente importante, seja nesse início, seja na metade do caminho, ou seja quando você já está estabilizado. Então, ter controle sobre as finanças é algo de extrema importância para você tomar decisões de crescimento, de evolução, de contratação de pessoas, de contratação do jurídico, do administrativo, do financeiro, de ampliação de sede, enfim. Sem esse planejamento financeiro, você vai com certeza estar fazendo escolhas sem saber se pode ou não fazer. Tá? E quais são as dicas que eu dou? Se você está começando, não tem como agora terceirizar esse trabalho, tenha um controle mínimo sobre ele. Se você é autônomo, você vai ter a sua conta na sua pessoa física, mas tem essa conta, uma conta só para o seu escritório, não confunda a conta com sua conta pessoal. Se você já tem uma PJ, você também vai ter que ter a conta da sua PJ. Então, tanto na pessoa física do autônomo como da PJ, você vai ter que usar essas contas exclusivamente para o seu escritório, para as suas despesas e para as suas receitas. E se você está começando agora, aí você vai pegar esse extrato e vai conciliar através de uma planilha organizada. Como está lá no extrato, você só vai conciliar dizendo o que são aquelas receitas, o que são aquelas despesas e tentando segmentar se são despesas de impostos, se são despesas de comuns fixas, se são honorários, se são despesas com funcionário, com estagiário. Então, basicamente é isso. Se você já tem um escritório maior, eu já lhe digo de antecipadamente, se você é o advogado sócio, se você é um advogado gestor e você é o responsável pelo financeiro, está mais do que na hora de você terceirizar essa demanda, porque essa demanda requer um trabalho com expertise, com experiência, com automações, e você como advogado não tem que estar fazendo financeiro, a não ser muito no começo da sua advocacia. Você tem que estar fazendo o que o advogado deve fazer, captando cliente, buscando novos clientes para o escritório, fazendo com que esse cliente tenha uma boa entrada no seu escritório, que a parte processual seja bem feita, ou a parte administrativa. Enfim, o trabalho financeiro no início tudo bem o advogado fazer, mas logo que as coisas começam a andar, esse trabalho imediatamente já tem que ser terceirizado. Tá certo, pessoal? E nessa terceirização, obviamente, vão ter softwares de automações, softwares específicos para financeiro. Poderia citar aqui o Nibo, o Conta Azul, que são softwares que empresas que fazem financeiro usam, ou se você tem algum funcionário seu que vá fazer o financeiro, é importante que você utilize pelo menos uma dessas 2 empresas que aqui eu indiquei, tá certo? Passando agora do primeiro erro que você não deve cometer, vamos para o segundo erro que você não deve cometer: deixar de investir em tecnologia. Muitos advogados ainda resistem ao uso de softwares e ferramentas que otimizam processos e reduzem retrabalho, tá? Então, assim, experimente sistema de automação para gestão de processos, finanças e atendimento. Então, por exemplo, tem advogados que já estão com um volume substancial de clientes e continuam usando só planilha. Eu acho que a planilha
ela pode ser utilizada como um backup do software. Então você tem que ter software, os softwares estão aí, foram criados para dar mais celeridade aos escritórios, para dar mais segurança sobre as informações, para que você dilua melhor as atividades entre todos os colaboradores, para que haja um fluxo de trabalho em que possa ter um controle sobre isso. Então você saber quantas atividades cada advogado, cada administrativo, cada estagiário está fazendo, para você ter um controle sobre relatórios dos seus clientes, quantos clientes estão entrando. Então assim, só na planilha, por mais que você seja muito familiarizado com a planilha, ela é frágil no sentido de dar mais automação, dar mais celeridade à sua demanda no seu escritório. Então, lá no escritório, por exemplo, a gente tem um software jurídico que a gente utiliza e, logicamente, que em tempos, no nosso escritório especificamente, a cada 30 dias, a gente faz um backup das informações do software através de planilha e salva esse arquivo nas nuvens, para que, se de repente o software não funcionar, dar algum problema, você está com esse backup feito no seu escritório também, tá? Mas não utilizar um software jurídico para controle de gestão de escritório, um software de comunicação para o WhatsApp do escritório, ou seja, com um único número, todos os colaboradores terem acesso às informações, poderem se comunicar com os clientes, são erros gravíssimos que vai gerar problemas para você. Imagina, você já tem lá 500, 1000 clientes e toda a comunicação num único WhatsApp. Claramente você não vai conseguir ser proativo com aquele cliente, ou se você não for proativo, os clientes vão se comunicar com você e você não vai conseguir responder. Então é importante que você utilize sistemas, né, de softwares que tragam essas automações, seja para comunicação, seja para gestão do escritório, ou seja para fazer o financeiro, como eu disse no primeiro ponto, tá certo? Vamos para o próximo. Passando agora para o próximo erro que você não pode cometer no escritório de advocacia, é a comunicação ineficiente com a equipe. Então, quanto mais for precisa a comunicação, com metas claras, o que você espera do colaborador, seja você coordenador, dono do escritório, é importante que você tenha essa comunicação eficiente. Então, os sócios que não se comunicam, passa muito tempo sem se comunicar, acaba quando tem essas reuniões, são reuniões desgastantes, estressantes, porque você está com muito assunto acumulado e você acaba sendo injusto com o seu sócio, ou injusto com o coordenador do seu escritório, ou o seu coordenador do escritório é injusto com algum administrativo, com algum advogado que trabalha com ele, ou com algum estagiário também está sob a supervisão dele. Então, a comunicação eficiente, com o que você espera daquela pessoa, o que você espera do seu sócio, cada um sabendo o que tem que fazer, com reuniões periódicas para dialogar sobre o caminho que está sendo, o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. Então tudo isso é muito importante. Eu poderia sugerir, por exemplo, todo mês ter uma reunião para deliberar sobre como estão indo as atividades, de repente o acúmulo de atividades, para poder dividir melhor as funções, as atividades, as tarefas. Uma reunião a cada 3 meses para dar um feedback um pouco mais robusto sobre o que você espera daquela pessoa. E assim vai. Eu acho que algumas reuniões práticas de urgente, por exemplo, você tem que falar no mesmo dia. Se você entende que alguém cometeu um erro com você ou alguém fez algo muito interessante, não espere aquele mês para se reunir ou aquela reunião de trimestre. Vai lá e fala, interessante aquilo que você fez, fiquei muito feliz com isso, continue assim, que legal que você tomou essa iniciativa. Então você não precisa aguardar para dar um elogio, como também você não precisa aguardar para ter que falar algo que foi desagradável, alguma situação, alguma atitude que não foi interessante ser feita no escritório. Então a comunicação ineficiente com a equipe gera muito problema e não cometa esse erro também. Muito pelo contrário, não cometer esse erro, vocês vão ver como é interessante, que você entende as dores das pessoas, você consegue rapidamente começar a melhorar o dia a dia da rotina de todo mundo, inclusive a sua. Então a comunicação é uma das grandes ferramentas do sucesso da gestão do escritório. Fala pessoal, agora saindo do ponto 3 de erro que você não pode cometer no seu escritório de advocacia, para o ponto 4, ignorar o marketing jurídico. Como está dizendo aqui na mensagem, marketing jurídico não é apenas publicidade. Não investir na imagem e na presença online do escritório
pode fazer com que oportunidades valiosas sejam perdidas. Construa autoridade no mercado com conteúdos informativos e estratégicos. E eu vou além dessa informação, desse slide em específico, que aqui a gente está falando pontualmente de você divulgar o seu escritório através das redes sociais, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, site, blogs, são todas ferramentas que vocês devem utilizar. Mas eu sempre bato lá no escritório, em conversas, que o marketing ele começa desde o momento que você atende o cliente, os cuidados que você tem com o cliente, na recepção dele no escritório, no início de uma reunião, se tá tudo bem com ele, se a temperatura tá boa, se deseja alguma água, algum café. Parece besteira, mas não é. Também com a segurança que você passa no conteúdo que ele está lhe procurando para que você atenda a ele. Então, o marketing ele vai muito além de você utilizar as redes e todo o aparato que hoje tem na internet. Então, não esqueçam de, em paralelo, tá? Isso você não pode fugir desse marketing publicitário no sentido de você utilizar todas as ferramentas possíveis, mas o atendimento, o pré, o pós-contratação do seu escritório, como vai ser a jornada no seu escritório, você tem um manual para entregar para o cliente de como vai ser a comunicação, através de quais canais. Então, enfim, o marketing ele é muito maior, ele é muito mais amplo, então fiquem atentos a isso. Mesmo que você agora ainda não tenha uma rede social muito bem elaborada, mas lembre-se que você já pode começar a fazer um marketing jurídico a partir do momento que você atende o seu cliente, a partir do momento que você dá um retorno ao seu cliente sobre alguma coisa. Então tudo isso faz parte do marketing e não deixem passar de lado essas informações. Como já introduzido no quarto erro que você não pode cometer, falando do marketing jurídico, eu já entrei um pouco nesse quinto erro que o advogado não pode cometer, que é não priorizar a experiência do cliente. O cliente é o centro do negócio e negligenciar o atendimento ao cliente pode impactar a reputação e o crescimento do escritório. Então a dica aqui é invista em um atendimento personalizado e humanizado para fidelizar os seus clientes. Então, pessoal, como eu já estava dizendo, introduzindo um pouco no slide anterior, a jornada do cliente no seu escritório não deixa de ser marketing. Ela fortalece com certeza daquele cliente que você fez um bom atendimento, um pós-atendimento, vão surgir novos clientes, independente das outras formas de captação que a gente pode fazer através do marketing jurídico em específico. Então, você ter uma boa recepção do cliente, você já antecipadamente estudar um pouco sobre aquele seu cliente, qual foi a origem dele, foi um amigo que indicou, foi pela rede social, então você já demonstrar que você sabe de onde ele surgiu e, obviamente, quando ele for tratar da dor dele no escritório, você ter firmeza no que você faz, como vai ser todo o processo, por mais dinâmico que o processo seja jurídico, administrativo, possa vir a ser, mas você trazer essa segurança de como pensam os tribunais, como pensam os órgãos administrativos, como funciona a regra e o direito daquele cliente, porque essa porta de entrada é muito importante para fidelizar, trazer que a experiência do cliente seja a melhor possível. E também no pós, né? A gente ter um manual de comunicação, você dizer ao cliente como você vai se comunicar, qual é o canal de comunicação através do WhatsApp, se precisar de uma ligação, se precisar saber como está o processo, em quanto tempo você vai se comunicar com o cliente. É importante ter essa rotina para evitar um acúmulo de clientes pedindo coisas com os trabalhos que naturalmente o escritório já tem. Então, quanto mais for essa experiência bem desenhada, bem direcionada, com certeza vai trazer uma experiência ao cliente muito importante, por mais que o processo demore. Então, um erro que muitas vezes se comete é porque o processo, em alguns casos, ele é moroso e você se utiliza dessa morosidade para não falar nada com o cliente. Então, é importante que ele saiba, cada passo que o processo dá, você dá mais ou menos o norte de tempo, porque ele vai esperar com mais tranquilidade. Olha, doutor, agora, daqui a 6 meses a gente se comunica para tratar de como anda o processo. E quando chegar esse dia, você trazer informações, coisas que você fez, para que o cliente tenha essa experiência cada vez mais interessante e com certeza essa experiência bem vivida com o escritório vai trazer frutos não só
na demanda dele, como também ele indicando novas demandas. Para finalizar, já dado os 5 erros que vocês não devem mais cometer, então evitar esses erros, pessoal, pode transformar seu escritório. Pode não, vai transformar o seu escritório. A boa gestão vai muito além da prática jurídica. Ela é o pilar que sustenta o crescimento e o sucesso do escritório. Como está a pergunta aí, está pronto para mudar? Evite esses erros e eleve a gestão do seu escritório a outro nível. Aproveito aqui para agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que o tempo de cada um é valioso, mas aqui nesse canal a gente preza para que cada vez mais você saiba utilizar o seu tempo da melhor forma possível para não só ter sucesso no seu escritório, como em paralelo a isso, ter qualidade de vida, para ter lazer, para estar com sua família, com os amigos que você ama. Então é isso, pessoal. Se você gostou, clica aqui no curtir, compartilha com seus amigos, faz um comentário, porque tudo isso nos dá esperança, me dá força para continuar a fazer esse trabalho para vocês com o maior carinho do mundo. Um forte abraço e até a próxima!